primeiro passo para investir no futuro é dialogar sobre mudanças climáticas e os rumos da segurança alimentar. Para isso, o Itaú BBA é parceiro do Arroz, Feijão e Clima. O Arroz, Feijão e Clima está em Barretos, no interior de São Paulo, e te convida a entender, a abrir a mente para aprender conosco sobre o universo dos biológicos. É importante a gente conversar sobre isso enquanto sociedade em geral, porque é um ganho coletivo o uso dos biológicos. A gente está falando de ganhos ambientais, financeiros, quando o produtor sabe aplicá-lo direitinho, mas é isso, é uma oportunidade para a gente olhar para a agricultura moderna. Então a gente já mostrou aqui um pouquinho para vocês da parte mais institucional, falou, por exemplo, de lei de bioinsumos, entendeu aí essa oportunidade do ponto de vista de mercado. Nesse episódio a gente mostra para vocês como é por dentro da indústria de biológicos. A gente está numa planta aqui, numa fábrica, como vocês podem ver ao fundo, em Barretos, no interior de São Paulo, onde a gente veio ver na prática como que é, por exemplo, essa criação de fungos, desde a parte da ciência. Então a gente entra no laboratório, conversa com engenheiros químicos, com agrônomos, para te mostrar toda essa riqueza de ciência, pesquisa, desenvolvimento, que depois vai se tornar produto, que vai para diferentes regiões do Brasil e até também é um produto exportado. Então fica aqui porque você não perde por esperar, é muito importante, é uma aula isso aqui, a gente faz com muito didatismo para explicar para vocês, tintim por tintim, esse grande universo que faz parte do agronegócio brasileiro. Eu me chamo Romero, eu sou coordenador de fertilizantes e adjuvantes aqui na Vital Force, eu estou na empresa desde 2023, em novembro. Eu sou formado em Engenharia Química pela Federal do Triângulo Mineiro. Aqui a gente consegue rodar o P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, e o Controle de Qualidade de Fertilizantes e Adjuvantes. Então, pensando em P&D, basicamente nós temos todo o acesso à matéria-prima e qualquer recurso que a gente precisa para desenvolvimento. Essa demanda de P&D geralmente ela pode vir de duas maneiras, ou interna, parte da gente, questão de pesquisa, acordo com a universidade, participação em congressos, enfim, podcasts. As ideias vêm e falam, e se a gente desenvolver um produto assim, aí como pode ser usado, quanto que ele tem que custar, o que tem que conter, o que não pode conter. Pode ser que seja criada a demanda sim, mas grande parte das vezes ela vem de fora. Então a Sheila até comenta um termo que é bem bacana, né? Nós somos solucionadores. Então geralmente a gente identifica uma dor lá no campo e internaliza ela. E traz, olha, isso aqui a gente precisa resolver. O que nós temos aqui ou podemos criar para resolver esse ponto, tá? E aqui a gente consegue fazer essas duas dinâmicas. Desenvolver tudo de forma interna ou via parcerias externas e demandas externas, tá? Legal. Depois de desenvolvido, o produto é levado para a produção, a gente escalona isso tudo, valida todas as etapas do processo produtivo e depois tem o controle de qualidade aqui. Então, a Fernanda tem uma frase também muito legal, qualidade não é opção, é obrigação. Então, o que sai daqui, sai com a garantia de que está correto, de que está tudo alinhado com as normas, com os órgãos reguladores e etc. Principalmente o MAPA, que para a gente é IBAMA e Anvisa. Tá? Então, mas falando assim, parece que é um processo rapidinho e demora, né? Os fertilizantes ainda é um pouquinho mais rápido. Agora, os biológicos é muito demorado e os defensivos são mais demorados ainda. A gente está falando de defensivo aí, para se obter um registro do zero mesmo, a gente fala em torno de 4 anos. É muita coisa, é muito estudo, é muita comprovação, muita validação. Tá? Então, da parte de P&D, nós conseguimos fazer tudo aqui simulando as condições de processo da nossa planta. Porque eu posso muito bem criar algo aqui super inovador, fácil. Desse tamanho, nessa realidade perfeito, aqui. Quando vai para lá, tudo muda. São 2 planetas completamente diferentes. Tá? E depois de desenvolvido, validado, a gente passa pelo controle de qualidade. Então aqui internamente a gente consegue monitorar quase que todos os parâmetros físico-químicos. A gente tem densidade, pH, condutividade, índice salino, viscosidade. Atualmente a gente tem uma parceria com laboratórios externos que são cadastrados no MAPA, isso é uma obrigação de todas as empresas, para que sejam realizadas análises quali-quanti, que é medir os níveis nutricionais que nós garantimos para o nosso cliente.
E isso é uma forma de validar e comprovar que o nosso produto está de acordo com o que nós prometemos entregar e também com o registro desse produto. Tá? Quando a gente fala dos fertilizantes, é importante lembrar que é isso, sim, né? É um dos pilares essenciais para trazer saúde para o solo, mas precisa ser menos minucioso porque entre a saúde e você adoecer o solo, né, é uma questão de quantidade, de volume e desses parâmetros todos estarem muito bem colocados, assim, né? Não é aleatório, coloca um pouquinho mais, coloca um pouquinho menos. Nesse sentido é igual receita, quando a gente olha, não dá para você inventar 2 xícaras a mais de farinha, senão a receita não vai dar certo, né? E é de fato, né? O que define o que é um fertilizante e o que passa a ser um veneno é de fato a dosagem. Então, a gente tem fertilizantes que, se você utilizar em excesso, você trava o crescimento da planta. Assim como se você utilizar uma quantidade inferior à adequada, a planta não se desenvolve como tem que ser. Então, cada estágio fenológico da planta exige uma determinada parcela de nutrientes. Então, é muito importante a gente ter os fertilizantes corretos para o momento correto da planta, que tenham os nutrientes corretos e de forma correta, né? A gente tem inúmeras formas de entregar nutrientes para a planta e algumas são melhores do que outras, em questão de solubilidade, absorção, aproveitamento. Então é muito importante você ter tudo isso balanceado e pensado. Então eu diria que é essencial a recomendação técnica correta. Quanto aplicar, quando aplicar e como aplicar. Eu acho que é o segredo de tudo. Quando a gente está falando de cauda de aplicação, é exatamente o quê? Né? Essa mistura de produtos ali que vão ser aplicados, mas é isso, cada produto ali tem a sua devida função, como essa. Exatamente. Basicamente, a cauda de aplicação é o que o produtor vai inserir na lavoura dele, visando aumento de produtividade, como é o caso, por exemplo, de fertilizantes, visando o controle de pragas, de ervas daninhas, por exemplo, que aí você vai estar entrando com os defensivos, ou então os biológicos, tá? Então, uma cauda de aplicação geralmente engloba muitos produtos de uma só vez. Engloba o fertilizante, engloba o defensivo, engloba o biodefensivo. Então, isso é inclusive um ponto muito bacana, que é muito importante falar também, que é a questão de compatibilidade. Os nossos produtos necessariamente precisam ser compatíveis com os produtos biológicos, por exemplo. Eu não posso ter um químico que mata os meus produtos biológicos. Então, a cauda de aplicação é o conjunto de todos os produtos que ele vai inserir na plantação dele, visando o controle de alguma praga ou então o aumento da produtividade. Perfeito. Tá? E aí esse experimento que você mostra pra gente é um dos elementos, então, que pode ser colocado nessa cauda. Esse é um dos elementos que ele insere na cauda, visando um aumento da eficácia daquela cauda. Afinal de contas, lá na fazenda, né, no campo, nós temos inúmeras variáveis, por exemplo, vento, chuva, insolação. Então eu preciso remediá-las, eu preciso fazer com que o vento não arraste as gotas que estão sendo jogadas lá na minha planta. O óleo é uma maneira de fazer isso, deixar as gotas mais pesadas, então ela fica menos suscetível a ser levada pelo vento. E assim vai, são muitas técnicas. Aqui a gente está falando do óleo, mas a gente tem redutores de pH, a gente tem, por exemplo, tensoativos, né, que quebram as gotas de uma maneira mais fácil, diminuem os tamanhos de gota. A classe de adjuvantes é uma classe imensa que a gente tem inúmeros efeitos que a gente pode utilizar. Que legal, muito interessante. O que mais que você tem para mostrar para a gente? E aqui é um outro produto, é um carro-chefe aqui da empresa, chama-se Resistance Drill Fly. Ele é um produto que contém basicamente enxofre e um óleo vegetal, basicamente um óleo essencial, que é o delimoneno, e ele é classificado como um desalojante de pragas. Esse produto ele é utilizado sempre em conjunto com o inseticida, visando potencializar esse inseticida. Então, se o inseticida iria controlar 10 com o produto, ele pode ser que controle 13, 14, tá? E aqui a dinâmica, a gente não vai colocar as lagartinhas para sofrer, é só de fato mostrar o efeito desalojante, tá? Então, nós temos uma pequena criação de lagartas aqui, e o que eu vou fazer é colocar algumas aqui dentro da placa. Imagina que essas coisas pequenininhas são o terror do produtor rural. Extremamente grandes e elas se alimentam com muita rapidez. Muito. Nesse caso, a gente está trabalhando com a Spodoptera frugiperda, ataca principalmente o milho
e são elas as responsáveis por abrir aqueles buracos gigantescos nas folhas de milho. Tá? E acabarem com a produtividade. Isso. A agricultura é diversa, exatamente disso que a gente está falando, né? Esse tipo de preocupação que muitas vezes, para quem não entende do agro, não tem a menor noção. Então, a gente vai fazer, pegar uma gotinha, cada uma. Vocês vão ver que logo menos ela começa a ficar muito estressada e querer se mexer, querer sair daí. E esse é o efeito que a gente busca. Por quê? Muitas vezes o meu inseticida, o meu defensivo, não consegue atingir o meu alvo. Nós temos tecnologias que auxiliam nisso, mas ainda assim, em alguns casos, fica difícil. E essa lagarta aí é um desses casos. Ela fica muito incrustada nas folhas do milho, escondida nas folhas do milho, e a cauda muitas vezes não atinge ela. Então nós utilizamos um desalojante por conta do enxofre, que é um gás tóxico para elas, acaba intoxicando, elas entendem que elas precisam sair dali, e é quando o inseticida tem o contato com ela e acaba matando o patógeno. O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Ajinomoto. Me chamo Ana Dulce, eu sou coordenadora de pesquisa e desenvolvimento de produtos biológicos aqui na Vital Force. Eu venho trabalhando dentro dessa linha desde 2020, então já tenho um tempinho aí. Tenho a formação como engenheira agrônoma, aí tenho as minhas especializações, eu fiz mestrado, doutorado na área de fitopatologia, depois eu fiz uma especialização em bioinsumos, né? Sempre com micro-organismo. O micro-organismo, ele me despertou a paixão quando eu estava ali no meio da graduação, na agronomia. Então, para a gente deixar claro para o pessoal que está acompanhando esse episódio, falamos a princípio de fertilizantes, então, até falando de adjuvantes ali um pouquinho. Aqui a gente está, então, num outro setor, né? Vamos explicar, então, esse setor mais na prática. Lembrando que é isso, tem gente que acompanha a gente que é do agro, que está mais em casa, tem gente que quer saber, que quer conhecer isso, sim, né? O biológico, como você mesmo falou, ainda é um setor muito novo, né? Já se fala, mas se fala muito do crescimento, se fala de ganhar escala, muito porque é novo na ciência, né? E vocês estão aqui fazendo isso acontecer, né? Sim, nós dedicamos aí um time, desde projetos internos como projetos externos, também a gente tem as nossas parcerias, sempre pautado em trazer um produto em cima de algo natural, né? Que nesse caso a gente trabalha com os micro-organismos, né? Mas a gente pode, no futuro próximo, algo do tipo, trabalhar com o que os micro-organismos produzem, que são seus metabólitos secundários. A gente pode trabalhar com outros produtos à base de substâncias naturais, como extratos vegetais, óleos essenciais, né? Isso tudo vem trazendo aí dentro da nova lei de bioinsumos para que a gente possa estar organizando todo mundo aí, todo produto que é natural, né? Antes a gente falava assim, bioinsumo, todo produto que tem vida, né? Hoje a gente já está um pouco mais liberto para brincar com o que tem vida e o que essas vidas produzem. Excelente, né? Então, legal. Mas hoje a gente se debruça muito nisso, né? Então a gente tem alguns projetos onde a gente está buscando, de fato, inovação, né? Então algo diferenciado para o mercado, e o produto também tem ali dentro de toda a sua bagagem componentes que sejam também sustentáveis, né? E que vai não só melhorar essa performance desse produto, mas também como melhorar ali toda a microfauna, né, a microbiota, aquele solo, todo o habitat que tem ali, né? A gente tem que pensar que a gente tem que aplicar algo para melhorar, né? Com certeza. Né, para melhorar ali a produtividade, ou seja, também, né, tudo que está ali presente naquele ambiente. Perfeito. E aí, o que você separou aqui pra gente? Então, legal que a gente tem exemplos visuais para mostrar para vocês. Então, eu vejo que esse micro-organismo, ele tem um potencial que eu possa escalonar ele a que ele chegue a virar uma tecnologia. E aí, o que a gente faz nessas escalas? A gente faz testes, né? Então, testes de formulação, né? Então, que eu tenho alguns exemplos de testes de formulação, né? Aqui no frascos de amostras, aqui em provetas, né, onde a gente consegue ver como que vai estar se comportando essas formulações. Depois disso, dessa escala aqui, a gente vai avaliando para ver se esse micro-organismo está ficando, né, ok ali com essa formulação proposta. Como vocês gostariam. Como nós gostaríamos, né? Tá. E aí a gente começa a cultivar eles também. Cada micro-organismo tem a sua comidinha favorita, né? Então, cada um deles vai ter o que a gente chama de meio de cultura.
né? Então, alguns vêm prontos, outros a gente tem que adaptar, outros a gente tem que elaborar do zero. Dá um exemplo prático para a gente entender. Bom, um exemplozinho aqui, né? Então, a gente tem esse meio de cultura, né? Deixa eu ver qual é o meio de cultura aqui, é BDA, né? Então, esse BDA, ele é um exemplo de um meio de cultura que ele vem pronto. Então, ele vem basicamente a destrose, a batata mesmo, batata inglesa, e agar, que o agar é como se fosse aquela gelatinazinha que fica bem durinho, para que ele tenha o fungo, esse substrato sólido, e ele consiga consumir aquilo ali em forma de energia, né, de alimento, e aí ele vai crescendo, como a gente pode ver aqui Então aqui ele está se alimentando, o fungo está se alimentando. Aqui ele se alimenta, então se ele tiver legal com a formulação proposta, quando eu der o alimento para ele, ele vai crescer. Se ele não estiver ok com essa fórmula proposta, ele não vai crescer ou ele vai crescer em pequena quantidade. Isso para a gente não é muito importante, né? E assim a gente vai avançando. Então eu começo aqui no laboratório, depois eu vou para uma escala piloto, né, que é um volume um pouco maior. Depois eu vou para uma escala industrial, valido isso em campo, faço todos os meus testes em área experimental, né? Faço todos os meus outros testes que são necessários de análise físico-química, de compatibilidades, etc. Tudo que precisa ali para compor, principalmente o registro do produto. Aí sim eu chego, né? Depois dele registrado, eu consigo comercializar ele. Mas primeiro eu preciso passar por todas essas etapas aqui. E eu sei que não dá para cravar em pedra, mas a gente está falando de quanto tempo? Disso aqui virar isso aqui? Tem uma média, pelo menos, do mercado, eu imagino, né? Acho que imagino que... Sendo bem otimista, quando a gente fala de biológico, 36 meses, né? E a gente tem casos de 48 meses, tem casos de 60 meses, que são projetos aí de 3 a... vamos dizer, 5, 6 anos, né? Então, depende muito da tecnologia, porque se a gente for parar para pensar, seria um ano de desenvolvimento de formulação, dentro desse desenvolvimento de formulação, eu preciso ver o que a gente chama de tempo de prateleira, então, se ele aguenta um ano, eu preciso acompanhar ele por um ano, né? Então, tem isso com os biológicos também. Fazer testes periodicamente para ver se ele realmente está performando no dia 300 igual ao dia 1. Isso. Enquanto que a realidade do campo norteia a pesquisa, norteia as decisões de vocês aqui. Norteia, sim, totalmente, né? Porque o que está acontecendo ali realmente na prática é o que traz para a gente e é o desafio que nos move para que a gente entregue tecnologia de fato, não apenas um micro-organismo, né? Seja qual for o micro-organismo, mas sim uma tecnologia que consiga, no momento que você for fazer um preparo de calda ou uma aplicação, que você não tenha as problemáticas, né? E a gente vem se preocupando com tudo isso. Tudo isso que a gente vem pegando de evidências ao longo do desenvolvimento do produto, isso tudo ele é documentado. E no momento do lançamento do produto, a gente pode estar utilizando junto com o time de marketing as informações que a gente tem aqui. Algo bem legal que a gente tem aqui dentro da Vital Force é justamente receber, né, esses nossos parceiros, esses produtores, esses clientes, eles vêm aqui, nos visitam e a gente consegue observar quais são todas as escalas para eu realmente ter um produto, né? Um produto eficiente, um produto que entrega, tem performance, que tem facilidade de aplicação, que eu não vou ter, né, as problemáticas todas aí que a gente sabe que ocorre no campo. Então, e seguro, né? Um produto seguro para o ambiente ali. Sou Fernanda, sou engenheira agrônoma, com especialidade em controle biológico na agricultura moderna. Já venho com experiência de controle de qualidade de uma outra empresa também do ramo, mas mais focada em nutrição foliar, em fertilizantes. Então, trouxe a bagagem que eu tinha da questão do controle de qualidade, mas minha paixão mesmo está aqui. Qual que é a função daqui? Assim, quando a gente entrou, vocês já tinham inclusive falado que a gente entendeu um pouquinho dos produtos, mas eles não vão para o mercado aleatoriamente. Precisa ter controle de qualidade. Que qualidade é essa? O que você controla nesse sentido? Isso. De que você olha? Eu brinco e uso de bordão que qualidade não é um diferencial do mercado.
E é uma obrigatoriedade da empresa, do nosso compromisso em servir o que nós prometemos, né, e o que há de melhor de qualidade para o nosso cliente final. E então, hoje a gente atua no processo produtivo todo. Então, desde o ingrediente ativo, que é a base do nosso produto, dos inertes também que irão nessa formulação. Então, a depender dos inertes, a gente também controla, né, vê a qualidade deles, e depois o produto final. Hoje a gente tem aqui, ó, essa é uma amostra, é o exemplar do que a gente recebe da produção. Isso aqui é em tempo real, tá? Então, toda amostra, antes de ser rotulada, ela vem para nós assim, para que a gente possa liberar o produto. Então, ele fica em quarentena e, a depender se ele é à base de fungos ou bactérias, ele tem um tempo a ser liberado. O fungo, ele cresce um pouco mais devagar, então ele demora 7 dias para ter um crescimento, e aqui o que a gente observa aqui são unidades formadoras de colônias. Então, é através daqui que a gente faz a contagem e classificamos a concentração dele de acordo com a bula do nosso produto. Legal. Certo? Então é isso, sim. Isso aqui está completamente ligado já à bula do produto. A bula do produto. No agro a gente ouve muito exatamente, isso, né? Se ele não tem, exatamente, se ele não tem a concentração que nós prometemos em bula, ele não é aprovado e não é liberado na expedição para ser comercializado. E anteriormente à etapa da rotulagem, né, da liberação para comercialização, a gente recebe 3 amostras desse produto, para a gente realmente garantir que todos os tempos de invase e a minha quantidade de produto a ser produzida, né, que foi produzida, tem a mesma concentração de micro-organismo no invase todo, entendeu? E é aqui também que vocês olham, então, o que a gente ouviu agora há pouco, desse tempo de prateleira, é isso? Exato. Precisa estar valendo até o dia da validade, né? Sim. Não dá para perder a eficácia 2 meses antes, nem 24 horas antes. Exatamente. Né? Então, além do controle de qualidade, do processo produtivo, do ingrediente ativo, que é o que a gente faz, a gente também faz o shelf life do produto. Então, toda amostra que nós recebemos é retida aqui, além da amostra, né, que é exigida, né, pelo Ministério, que a gente tenha de retenção, né, caso eventual necessidade nós precisamos analisá-la. A gente também tem nossas amostras e a gente faz ensaios paralelos de shelf life aqui. Então, a gente mantém o produto em 3 temperaturas distintas. Então, são câmara fria, temperatura ambiente e exposta ao sol. Para a gente garantir e estudar também, né, que esse micro-organismo esteja viável na formulação em diferentes temperaturas. Dá um exemplo prático para a gente, alguma coisa que surgir na sua cabeça, assim, da importância dessa etapa aqui, para a gente deixar bem claro, assim, é exatamente aqui, por exemplo, que a próxima etapa vai ser isso, vai ser ministério, vai ser regulatório. Então, se não tiver na fina flor aqui, não vai adiante, né? Não. Tem que voltar, tem que falar com as outras áreas, esse controle de qualidade que é, muitas vezes, inclusive, o que o Brasil é tão reconhecido, né, até pelo próprio segmento dos biológicos. É um trabalho muito minucioso e indispensável em qualquer empresa, né, em qualquer ramo, mas principalmente aqui porque a gente está prometendo que o que está aqui na bula está lá, né? Então, acontece realmente no campo e está comprovado, né? A gente tem vários estudos de eficácia, então a gente precisa garantir que o que está aqui está realmente no produto a ser produzido, né? O que é nosso trabalho diário. E é dessa forma. E explica pra gente um pouquinho o que é esse regulatório, que a gente até tá falando, né? Pra quem não é do agro, é regular o uso, mas mais do que uso é regular o produto, regular a dose, regular a bula, né? Regular várias coisas, né? Explica um pouquinho pra gente, inclusive, isso assim, o que vocês regulam? Trazendo pro mais didático possível, pro menos agronomês possível. O que, de fato, vocês estão regulando aqui, olhando, inclusive, para a lei, né? Olhando para a lei dos bioinsumos, que estão aí novas, vocês vão precisar se adaptar, inclusive, né? A lei, o que é decidido em Brasília, bate aqui em Barretos, por exemplo, né? A gente tem a lei do autocontrole, né? Então, a gente pode autocontrolar o nosso controle de qualidade, e aí é como se nós realmente estivéssemos... É honestidade, né? Escrita mesmo, porque se eu poderia, né, falar que não... que tem aquilo e realmente não ter. E aí a gente vai bater depois uma fiscalização e realmente a autuação para a empresa, né, para produtor e tudo mais. Então aqui é exatamente onde vocês precisam corresponder à lei. A lei. É isso, assim, quando a gente está falando de regulação, a gente está falando de legislação
Inclusive, não só olhando para a valorização agro, mas ambiental, né? Afinal, a gente está falando de solo, está falando de um recurso básico, Com né? certeza. Interessante. E aí, só para a gente encerrar, como que você enxerga esse movimento dos jovens agrônomos no segmento de biológico? Porque me parece que a gente está num momento hoje, me parece não, mas assim, estamos num momento em que o biológico está crescendo no mundo, mas ainda existe muita resistência dos produtores rurais, as indústrias químicas, né, assim, continuam sendo muito fortes, mas elas mesmas, né, eu digo, as químicas dos defensivos químicos, né, dos sintéticos, elas mesmas já têm olhado muito mais para os biológicos, o que sinaliza que é um caminho sem volta. Mas os agrônomos, eles também precisam estar mais de olho no biológico como oportunidade de mercado, mas também pela agenda ambiental, né? Como que você, enquanto agrônomo, então, avalia até o próprio mercado de trabalho? Assim? É uma tecnologia que ela necessita de atenção, eles precisam estar atentos, né, a como recomendar os biológicos, porque eu não me nego, eu entendo que é o futuro, né? Eu espero que todo mundo entenda esse pensamento. E saber recomendar ainda é mais importante, porque o produtor, se ele tem essa resistência a entrar, né, a começar a utilizar insumo biológico, a gente está trabalhando com micro-organismo vivo. Então, é um cenário totalmente diferente do que eles estão acostumados com defensivos, com moléculas químicas. E se isso aqui não tem a atenção merecida, é uma tecnologia morta, né? Então, assim, é muito do boca a boca. Então, o fulano aplicou, não deu certo. Mas será que ele teve toda a recomendação? Então, será que ele leu a bula certo? Exatamente. Né? Então, o meu desejo sincero, assim, tanto para minha geração quanto para a nova que está por vir, realmente essa. É dar atenção à tecnologia, saber explorar, porque é um mundo incrível. Muito obrigada a você que assistiu mais um episódio aqui do Arroz, Feijão e Clima, topou trocar essa ideia sobre o mercado de biológicos. Se você ficou com alguma dúvida, fique à vontade para usar aqui as nossas redes sociais para mandar suas dúvidas. A gente está no YouTube, está no Spotify, está no Instagram. Use esse canal, então, para mandar suas dúvidas, as suas sugestões. Se inscreva no canal. Muito importante você estar inscrito no canal do YouTube, do Spotify. Você sabe, a gente tem produções específicas para as redes sociais, então também segue a gente lá no Instagram e ajuda a gente a propagar a palavra do Arroz, Feijão e Clima, esse ambiente que a gente criou para conversar sobre agronegócio e a relação com segurança alimentar, mudanças climáticas, ciência, transição energética. Fica o convite para você acompanhar esses episódios semanais que estão no ar desde março de 2025 e a gente te espera nas próximas produções de conteúdo do Arroz, Feijão e Clima. Até a próxima. O primeiro passo para investir no futuro é dialogar sobre mudanças climáticas e os rumos da segurança alimentar. Para isso, o Itaú BBA é parceiro do Arroz, Feijão e Clima.